Eu e meus amigos comunistas revolucionários e não oportunistas. O dia de ontem, 6 de novembro, foi um dia trágico para a sociedade brasileira, né? A privatização de todo o sistema elétrico através da privatização da Telebrás, o leilão de poços de petróleo do pré-sal e ainda, além disso, a proposta de emenda constitucional para arrochar o ajuste fiscal, o chamado ajuste fiscal sobre e contra a sociedade brasileira. Essa política, e nós chegamos a esse dia porque nós estamos tendo derrotas atrás de derrota há vários anos. E se a gente for avaliar, a nossa derrota ela já começa, o nosso inimigo, o adversário da proposta, do projeto de sociedade que nós temos, ele começou a ser construído há muito tempo. Aliás, a direita nunca deixou de construir as suas posições na sociedade brasileira, né? Pegando, por exemplo, né, que a sociedade que nós tínhamos, né, até recentemente estava baseada na Constituição de 1988, ela tem sido desmontada também desde 1990, né? Ou seja, um ano depois que a Constituição foi sancionada, em outubro de 88, já na campanha de 1989, e podemos buscar na história, e quem tem mais de 50 anos lembra disso, né? Que já na campanha Fernando Collor de Mello fazia esse discurso centrado na crítica ao tamanho do Estado, na crítica à quantidade de servidores públicos que existiam, na crítica às empresas públicas, às empresas estatais, sempre argumentando que as empresas estatais não funcionam, que as empresas estatais são deficitárias, que provocam um prejuízo para o conjunto da sociedade, sempre argumentando que o serviço público no Brasil é muito caro e que engessa a possibilidade de maior desenvolvimento da população. Contraditoriamente ao que é fato, contrariamente à verdade, dizem que precisaria mudar tudo isso, precisaria privatizar tudo, diminuir o tamanho do Estado, diminuir a quantidade de servidores públicos, para que a sociedade pudesse se desenvolver mais e ter mais emprego, né, e garantir maior acesso a direitos à população através da diminuição do Estado, da diminuição dos privilégios. Claro, faz o discurso sempre combatendo os privilégios, né, que seria o privilégio dos servidores públicos, ou o privilégio de ter empresas públicas que fazem as coisas com prejuízo para a sociedade que paga a conta por essas empresas estatais ineficientes, gigantescas e que ficam intervindo na economia, um lugar, né, que nunca deveriam ter entrado. Esse discurso sempre foi o discurso da direita no Brasil e sempre foi um discurso errado, sempre foi um discurso mentiroso, um discurso ideológico. Esse discurso é pura ideologia, ele não tem base na realidade, ele não se sustenta na realidade, a realidade é o oposto a isso, né? O Brasil só se tornou a sexta, a oitava, a sétima maior economia do mundo, justamente pela intervenção do Estado na economia, porque criou as empresas públicas e porque criou um serviço público capaz de dar unidade e dar viabilidade para um país do tamanho do Brasil, né? O Brasil, que era o Brasil em 1920, né? O Brasil era uma roça de café, claro, tinha algumas outras coisas, algumas indústrias pequenas, algumas pequenas cidades, mas era um país agrário e sem importância maior na economia mundial. Foi a partir da industrialização, a partir da intervenção do Estado no processo de industrialização, inclusive a indústria pesada só nasceu no Brasil por intervenção do Estado, a criação da Petrobras, por exemplo, a criação das Telebrás, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Embraer, todas essas empresas e dezenas de outras importantíssimas, que foram importantes para o desenvolvimento do Brasil, foram empresas criadas pelo Estado, né? Então, o contrário do que se diz é que as empresas estatais levaram o Brasil a se desenvolver, criaram, inclusive, uma industrialização que criou uma sociedade urbana e uma classe média bastante desenvolvida, principalmente a partir da década de 50 do século passado. E isso é fato, né? A argumentação de que o serviço público no Brasil é muito grande, tem muitos servidores, gasta muito com servidor público e é pouco eficiente. Bom, da eficiência a gente pode conversar, até porque isso sempre foi a responsabilidade dos governantes, né? A eficiência do serviço público, ou a falta de eficiência do serviço público, é uma responsabilidade do governante,
porque o governante tem a atribuição legal de fazer funcionar, de fiscalizar, de criar mecanismos de controle para que efetivamente funcione. Então, se criou vício e onde se criou, e nós não estamos dizendo que não tem, e teve, e tem em diversos lugares, foi por conivência ou por construção dos próprios gestores, dos dirigentes políticos, daqueles que governaram o país nas três esferas, seja da União, dos estados e dos municípios, né? Então, não podem os partidos políticos e a classe dominante, que sempre teve no poder, jogar essa responsabilidade para a sociedade, porque essa é uma responsabilidade deles, é uma responsabilidade dos partidos que sempre governaram, da classe econômica que sempre definiu e sempre mandou nos governantes, né? Mas o Brasil não é, mas isso tudo ainda é mentira, né? Não é verdade que o Brasil é um país com muito servidor público e que gasta muito com servidor público. É inverdade, né? Tem aqui dados de números, inclusive, que têm andado nas redes sociais nas últimas semanas, né, dos países que têm mais servidores públicos no mundo, né? Os países com a maior proporção de servidores públicos no mundo. O Brasil não está entre eles, né? O Brasil está bem longe nesse processo. O Brasil, eu creio que aqui se trata de servidores federais, é 1,6% da população, né? No Brasil, de servidores públicos. O Japão, né, que é um país super privatizado, né, é um exemplo do que de sociedade com um estado pequeno, não tem nem exército o Japão. O Japão, que não tem nem exército, né, tem 5,9% da população trabalha no serviço público. Na Alemanha, a desenvolvida, importante Alemanha, 10,6% da população é formada por servidores públicos. Estados Unidos, né, aquilo que, né, o governo brasileiro quer copiar tanto, né, ou tantos governos brasileiros no passado quiseram copiar. Estados Unidos, 15,3% da população trabalha no serviço público. Canadá, 18,22%. A França, 21,4%. Finlândia, 24,9%. Suécia, 28,6%, Dinamarca, 29,1%, Noruega, 30% da população trabalha no serviço público. Aqui no Brasil, né, nós temos números ridículos comparado com esses. E o discurso de toda a classe dominante, você olha matérias gigantescas nos principais jornais do país, isso é o discurso da televisão, dos rádios, né, dos formadores de opinião, que usam esses veículos, né, em seu benefício, para dizer o contrário, para dizer que é muito servidor público no Brasil e não funciona. Não é verdade. Então, esse é um argumento que é mentiroso, é um argumento ideológico da classe dominante brasileira. Ou seja, o Brasil precisa ter mais servidores públicos para se desenvolver mais, e essa é a lógica que está colocada no mundo. Nos principais países mais desenvolvidos do mundo é assim, né? A questão das empresas públicas, como estava falando anteriormente, o Brasil se desenvolveu justamente porque porque o Estado criou empresas públicas e essas empresas públicas desenvolveram o Brasil, né? Citei alguns exemplos, e onde teve o leilão de postos de petróleo do pré-sal. E o absurdo, o crime, né? Eu considero crime, porque a Petrobras foi lá concorrer, disputar, né, poços de petróleo que ela descobriu, que ela criou, a tecnologia que ela produziu. Né? Se não fosse a Petrobras e a sua imensa capacidade tecnológica, ninguém saberia, a humanidade não saberia, o Brasil não saberia da existência do petróleo no pré-sal. Então a Petrobras descobriu isso. A Petrobras que tinha o controle sobre tudo isso até alguns anos atrás. E agora a Petrobras tem que ir lá e disputar e comprar, né? Curiosamente comprar dela própria, dando recurso para o cofre da União, do governo federal, para poder operar, para poder explorar um petróleo que ela própria descobriu com sua própria capacidade, com seu próprio trabalho, que mostra a eficiência da Petrobras, né? Que apesar de tudo continua dando lucro, apesar dessas políticas de lesa-pátrias deste governo e de governos passados também. Para completar ainda as maldades do dia de ontem, né, a tragédia nacional das medidas do governo Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes e de toda a turma que fica em volta aplaudindo, né, o conjunto do governo e toda a classe economicamente dominante, todos os monopólios internacionais. Para completar essa tragédia, basta a gente pegar só um dado.
uma PEC propõe extinguir mais de 1.200 municípios no Brasil. Todas as cidades que têm menos de 5.000 habitantes, uma PEC propõe extinguir. Isso é mais do que um quarto dos municípios existentes no Brasil. Claro que serão anexados a outros municípios, né? Então a gente tem uma política de concentração cada vez maior. E por que o Paulo Guedes propõe isso? Justamente para eliminar a capilaridade de serviço público que chega lá na ponta para a população. É para economizar dinheiro que o Paulo Guedes faz isso, né? E isso mexe com elementos sociais, com elementos econômicos, né, em desfavor da população, mexe com elementos culturais, mexe com elemento, inclusive, de identidade territorial. Né? Pergunte para você mesmo, pergunte para qualquer pessoa se ela quer que a sua cidade deixe de existir enquanto uma unidade federativa. Qualquer pessoa olhe para dentro de si e reflita, né, se quer que a sua cidade deixe de existir, pois isso vale para todas as pessoas em todas as cidades. Essas cidades, nenhuma delas, aliás, a imensa maioria dessas cidades tem muito mais de uma década, muito mais de 10 anos de vida, 4 décadas, 5 décadas, que são uma unidade territorial e que criou uma história e consolidou serviços públicos, consolidou uma realidade, consolidou um orgulho, né, de pertencimento, de identidade territorial. E aí, em nome do mercado, em nome de guardar dinheiro, de economizar dinheiro, para atender os interesses do sistema financeiro, dos bancos, da classe da qual o Paulo Guedes faz parte, né, que ele é banqueiro, né, aí se propõe alguma coisa dessa natureza. Né, isso indica perfeitamente, essa PEC, né, que indica perfeitamente a tragédia, né, que está empurrada contra a sociedade brasileira, que precisa reagir, né? A situação é tão grave, né, que parece que cria até um engessamento, cria uma dificuldade das instituições e das organizações populares se organizarem, se reunirem, se refletirem e sentar o pé para enfrentar. Porque são muitos ataques, e ataques muito graves, né, que estão acontecendo no nosso país. E é preciso que que a gente saia, que as organizações populares, os sindicatos, as centrais sindicais, os partidos do campo popular, do campo de esquerda, os movimentos populares em geral, é preciso que saiamos, é preciso que a gente consiga sair dessa situação de abatimento, de inércia, para enfrentar essa realidade dramática que se abateu, que está sendo imposta sobre o nosso país. E é urgente fazer isso, porque não dá de esperar a próxima eleição, né? Não é possível, não é racional, não é inteligente ficar debatendo essas coisas, né? Tentando emenda no Congresso Nacional para minimizar o impacto dessas coisas, para esperar a eleição de 2022. É preciso organizar a luta popular e contestar isso agora com veemência, com uma firmeza que a realidade exige. É assim que a gente vê, é assim que a gente espera, e é isso que a gente constrói nos espaços que a gente participa do movimento popular.